Recorde não, desculpe. Deve ter aparecido para vocês que está gravando. Eu peço desculpa para vocês por não ter gravado a aula passada, mas infelizmente, né, às vezes a gente se passa nessa confusão toda aí. Muito bem, vamos começar. Tomado o café, vamos embora. Partiu. Muito bem. Vamos retomar. E retomamos uma notícia que eu não sei se vocês já receberam, mas deverão estar recebendo, então tem que ter alguma vantagem de ter aula com o coordenador, né? Eu vou antecipar uma notícia para vocês. A PUC resolveu que por mais uma semana nós ficaremos em aula online, tá? Mais uma semana de aula online, né? Por conta de que continua muito difícil para entrar e sair de Porto Alegre. Eu não sei se vocês já receberam o comunicado oficial ou não, mas ele está saindo, então também não tem problema nenhum, né? A universidade vai dizer oficialmente para vocês isso, mas a informação é essa, né? De que nós vamos ficar mais uma semana online. Não é exatamente o que eu prefiro, né? No sentido de sala de aula, né? Mas é o que eu acho que é possível fazer nesse momento que continua muito complicado, né? Eu acabei de sair do escritório, cheguei em casa, chove, tá frio pra caramba, né? Então, todas essas operações de obra, de tudo mais, né, estão muito complexas e ainda tem água em muitos lugares da cidade. E, sobretudo, assim, eh, hoje eu participei de uma reunião, uma pessoa que veio de Canoas levou 4 horas para vir de Canoas a Porto Alegre. E a gente tem alunos em Canoas, não necessariamente nessa turma, mas em diferentes turmas, tem alunos, né, em São Leopoldo, tem alunos né, em Igrejinha, tem aluno em Guaíba, tem aluno, né, e está muito complicado ainda entrar nessa cidade, a gente já continua muito isolado, né, e por óbvio não tem muito como fazer para entrar e sair de Porto Alegre. Então, claro, vocês devem aguardar a comunicação oficial da universidade, essa é só uma informação preliminar que eu recebi, mas tem que aguardar a confirmação oficial da universidade. Mas eu antecipo, até porque quem quer ir se planejando, né, pode ir se planejando e já sabendo mais ou menos o que está rolando. A ideia é de mais uma semana. Ok? Alguém quer algum comentário, alguma coisa? Alguma observação? Tá bom. Professora, mais uma semana com que nem essa, já com avaliações liberadas, então. Sim, sim, não. As avaliações estão liberadas em toda essa semana. Tá? E, do, e da tua pessoa muda alguma coisa sobre o calendário? Não, não. Eu vou apostar que seja mais uma semana só e vou seguir dando aula, né? Eu Beleza. acho, eu acho que a gente aproveita a aula aqui, né? E faz a avaliação depois, tá? Vamos ver como é que tudo isso se encaminha, tá, gente? Prefiro assim porque acho que é muito complicado, né? Fazer avaliação por a distância, muita gente está com dificuldade, então vamos tentar ver se a gente consegue se resolver. Muito preocupado é com o conteúdo, acho que isso é muito importante. Tá bom? Mais alguém? Vamos receber o João aqui. Então eu vou compartilhar minha tela. O que nós vamos falar hoje? Qual é o objetivo dessa aula de hoje? O que acontece quando eu tenho, né, na aula passada? Vejam que eu venho avançando com o dimensionamento das paredes. Na aula passada, nós dimensionamos parede, determinamos o R naquela situação com nervuras e fizemos uma verificação de parede. Mas o que
acontece quando eu tenho cargas concentradas apoiadas na parede? Como é que essa carga concentrada se distribui na parede? E quando eu tenho trechos de carga distribuída, como é que eles se distribuem na parede? Então, assim, é um tópico objetivo e tal. Eu vou mostrar para vocês e aí faço um outro exercício, né? Considerando essa situação de carga concentrada apoiada na parede. Pode ser? Então vamos à luta. Vamos. Ah, um outro recado antes. Me lembrei. Né? Eu mandei para todos os alunos da engenharia civil, todos, e portanto todos, por óbvio, inclui vocês, né? Eu mandei pelo Moodle da coordenação um convite, um chamamento, né? A nossa equipe do IDEA, né, que é um instituto coordenado, dirigido pelo professor Eduardo Giuliani, e que é a parte que reúne, digamos, a prestação de serviços pelos nossos laboratórios, todos os laboratórios da universidade. O IDEA é uma plataforma, né, para usar uma palavra da moda, né, é uma plataforma por onde você consegue, como empresa, como pessoa física, né, fazer, pedir para fazer, paga, naturalmente, remunerado, serviços técnicos, né, gente, que usem os laboratórios da universidade. E toda essa plataforma tem trabalhado muito também como já fez lá na pandemia, né, quando eles desenvolveram, inclusive, um equipamento que permitia que um respirador alimentasse por uma válvula especial, oxigenasse duas pessoas, num período que se tinha uma crise gigantesca de respiradores, e com isso salvaram muitas vidas. Bom, a galera lá, usando os recursos dos nossos laboratórios e tudo mais, e Fab Labs, eles estão desenvolvendo um projeto de fabricação para esses rodos de madeira para limpeza, né, da enchente. O que é uma necessidade fundamental, né, galera? Tem muitas e muitas e muitas e muitas casas, empresas que precisam ser limpas com esses rodos. E eles estão precisando de estudantes, né, voluntários que queiram trabalhar um turno, dois turnos, três turnos, enfim, né, para colaborar na fabricação desses rodos. Né? Então a galera se diverte, faz junto, né? Corta madeira, prega madeira, faz. Eu confesso que não vi o projeto final ainda, né? Então, assim, se abriu um contato, isso está divulgado para vocês aí pelo Moodle, eu mandei ontem, né? Então aparece no e-mail de vocês, né? Pelo Moodle da coordenação, não o Moodle da disciplina. Aparece para vocês, eu imagino que vocês tenham recebido. E quem por acaso tenha disponibilidade, queira contribuir, queira ser voluntário, ajudar nessa bronca toda da enchente aí, né? Gente, não é virar um emprego, né? Ah, tem que trabalhar todas as tardes. Não, é isso. Você entra em contato e diz: olha, eu posso trabalhar, né? Quarta de manhã, sexta de tarde, sei lá, né? Cada um, quem puder ajudar, quem quiser ajudar, quem acha que tem alguma habilidade para brincar com essas coisas de madeira, né? Brincar entre aspas, né? Trabalhar com essas coisas de madeira, né? Então a gente tem um apelo aí para quem possa ajudar os alunos da Civil, por favor, né? Entre em contato com o professor Eduardo Giuliani, tá lá no e-mail direitinho o link de contato dele para que vocês possam fazer essa habilitação, ok? Só para já que vocês gostam do positivo, né? Coloca pelo positivo quem recebeu, imagino que todos receberam, mas quem tinha anotado o pedido, quem tinha visto o pedido, só para a gente saber se as coisas estão chegando. A Ana Paula tinha visto, a Hanna tinha visto, o Caio tinha visto. Legal. Então, né? Pedro Cantarelli, Pedro Sanchotene. Então, gente, ok, né? Quem possa, evidentemente. Tem gente que trabalha, tem gente que sequer está em Porto Alegre. Então, né? Quem possa, vai lá e dá uma mão. Eu vou compartilhar minha tela.
Aqui, tá gravando, né? Muito bem. Até agora, nós consideramos as cargas em cima da parede, tipicamente lajes e lances de parede acima. Estas cargas, em geral, entram como cargas distribuídas. No exercício da aula passada, eu fiz uma parede, uma laje por um lado, uma laje por outro lado, aquilo descia bonitinho, a carga era uniformemente distribuída, e a gente verificava lá embaixo quanto dava essa carga atuante máxima. O que acontece quando eu tenho carga concentrada? Então, observe. Quando eu tenho uma carga concentrada, essa carga ela abre num ângulo que se estima, que se considera aproximadamente de 45 graus a partir da base do fundo da viga, considerando que a viga se apoia na alvenaria, né? Então ela descarrega e é a partir dali que a carga começa a distribuir. Então, gente, o que vai acontecer? Esta reação da viga, ela vai. Bom, tem uma faixinha que é o próprio B da viga, que por onde óbvio. E a partir da face, ela abre a 45 graus. Bom, então essa altura que eu chamei de HSV, né? A altura sob a viga, né? É a altura abaixo da viga. Então vejam, se ela abre a 45 graus, esta medida que está aqui é própria essa própria cota aqui. E essa medida que está aqui é a própria cota aqui. Vejam que a carga concentrada ela se distribui muito na alvenaria. Ela se distribui muito que quando eu chego lá no andar de baixo, no próximo andar, no próximo pavimento, essa carga já vai estar em todo o comprimento, em toda a largura. Porque ela abre e depois ela vai abrir de novo, e aí já deu a parede toda, meu Deus do céu. Né? Uma parede, em geral, tem 4 metros, 5 metros, 6 metros, não é muito mais do que isso. Né? Então ela vem abrindo. Observem. Então ela que começa como uma carga concentrada aqui, ela vai se transformar numa carga distribuída aqui embaixo. Em que comprimento ela distribui? Vejam, eu tenho o mesmo HSV aqui, o mesmo HSV aqui e o B. Então, este comprimento L, né? Esse material vai estar disponível para vocês aí, como da aula passada, que eu acho que eu não botei ainda, mas eu vou botar. O L, né, até amanhã está posto, antes do feriado está posto. O L é igual a 2 vezes o HSV mais o B. E esta carga distribuída, por óbvio, é a carga da viga, né, dividido por este comprimento L. Então, eu tenho uma taxa de carga aqui que vai se distribuir numa carga em quilonewtons por metro. A carga aplicada é quilonewtons e ela vai se dividir em quilonewtons por metro. É isto que faz com que eu consiga apoiar vigas metálicas nos reforços das alvenarias e essa carga rapidamente se dilui. Notem, aonde que teria um perigo não em se tratando do dimensionamento da parede, mas em se tratando da carga da viga. Observe, o lugar onde eu tenho maior concentração é aqui, ó, porque a base da viga se apoia direto em cima de um bloco. Então, às vezes, o que nós temos que verificar, né, como uma verificação complementar de projeto, é se não ocorre o esmagamento deste bloco pela pressão de contato da viga. O que muitas vezes é necessário fazer? É necessário que se reforce esse bloco e a gente vai reforçar o bloco pela injeção de grout, pelo preenchimento dos vazios do bloco com o grout. Professor, os caras não me perguntam, então eu me pergunto e me respondo num papo íntimo. O que é grout? O grout nada mais é do que uma argamassa, né, com um concreto, vamos falar melhor assim,
um concreto com um agregado muito miúdo, né? Uma brita bem miudinha, uma brita zero, de granometria zero, né? E, em geral, muito rico em cimento, para que ele tenha uma grande resistência e ele não tenha agregado graúdo de dimensão significativa. E, com isso, ele consegue penetrar em pequeníssimos espaços, em espaços onde ele tem dificuldade. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer uma verificação. Por óbvio, isso depende da carga da viga que eu estou usando e da carga de bloco que eu estou usando aqui, né? Do tipo do bloco que eu estou usando aqui, para poder verificar se não ocorre um esmagamento localizado nessa posição. Professores, se isso não é bloco, se eu estou falando de alvenaria de tijolos, o que, que a gente faz? Aquela solução que eu mostro lá em metálicas e que vai ser talvez a última aula neste curso aqui, a gente pode precisar a inclusão de coxim. O que, que é o coxim? Bom, o coxim nada mais é do que um elemento de concreto transversal, um berço, em que eu descarrego isso aqui, então, numa peça de concreto, né? Porque quando eu tenho tijolos, a resistência do tijolo é muito mais baixa, muito mais baixa. Se for o tijolo furado, então nem se fala, né? E o que, que acontece? Eu faço um berço de concreto para que esse berço funcione como um elemento de distribuição. Nada mais do que eu estou fazendo é alargar o B quando eu uso o coxim. Eu amplio aqui, então meu primeiro contato é a viga no coxim e o coxim numa largura maior. Se eu aumento a largura, eu diminuo a tensão aplicada, a compressão aplicada sobre o tijolo. Aqui, por enquanto, eu estou trabalhando com distribuição de cargas. Eu estou muito preocupado com o que acontece lá na base da minha parede. Eu estou verificando a parede. Mas já estou aproveitando para chamar a atenção de vocês, né? O engenheiro tem que enxergar, né, o que, que eu vou fazer na sequência, quais são as verificações que eu tenho que considerar. Tudo muito bonitinho, eu estou largando, estou imaginando que é a parede. Mas o que, que acontece quando eu tenho esta outra situação? Deixa eu mudar vocês de lugar aqui. Vou colocar vocês lá para o cantinho. O que, que acontece quando a minha viga está mais próximo do canto, do bordo da parede? A parede acabou aqui, gente. Acabou aqui. É a parede de um dormitório aqui. Acabou a parede. Tem outra parede na direção lá. E eu estou razoavelmente próximo aqui, uma distância que eu chamei de A. O que, que acontece? Quando a carga abre a 45 graus, eu sei que eu tenho a largura da viga, o B da viga, vai, se isso aqui 45, essa altura é igual aqui. Então aqui HSV para cá, né? É a mesma coisa. Agora, para esse lado, o que acontece é que muitas vezes eu não tenho uma distância, né? Eu não tenho uma distância que seja suficientemente HSV. Essa distância é A, né? E esse A é, às vezes, menor do que o meu HSV. O que, que eu vou fazer? Pô, não tem jeito. A carga vai descer aqui e depois ela vai descer na vertical. Ela não pode ficar se distribuindo no vazio, no ar que não vai ser, né? Então, o meu trecho de distribuição de carga, não, mas empurra tudo para lá, não funciona assim. A carga, a partir do eixo, abre HSV para cada lado. Se eu não tenho HSV para o lado de cá, se eu não tenho uma dimensão suficiente, será a dimensão que eu tenho, né? Claro, então vejam, quando eu tenho vigas muito próximas à extremidade, ao bordo da parede, o meu comprimento de distribuição da carga é menor e, por consequência, a taxa de carga será maior. Observem agora o meu comprimento. Ele é A mais B mais HSV. Esse A,
né, ele é, por óbvio, menor do que HSV. Então, sei lá, eu tinha 2,5 metros para cá, se isso aqui fosse 2,5, aqui eu tenho 1 metro só, então eu terei 1 metro mais a largura, mais HSV. Né? Quando eu tenho disponível, quando a minha viga consegue se espraiar, distribuir a carga numa largura que é HSV para um lado, HSV para o outro, tá beleza, tá resolvido. Né? Agora, quando isso não acontece, né? Aí, claro, a gente terá que fazer essa compensação e a carga agora será a reação da viga de novo pelo L. Só que o meu L agora ele é menor porque eu não tenho todo o trecho para distribuir. Ficou claro isso? Eu espero que sim. É um conceito muito simples. É distribuição de carga a 45 graus. Avançamos. Avançamos. Que o desenho ficou meio tortinho, né? Mas essas coisas na correria. Olha o que acontece. Professor, e quando eu tenho um trecho de carga distribuída? Né? Porque daqui a pouco eu tenho uma laje que joga carga só aqui. Eu tenho um trecho de carga distribuída. A carga não está em todo o comprimento da parede. Ela está num trecho. A lógica é exatamente a mesma. Ou seja, ela vai abrir a 45 graus para cá, 45 graus para cá, com as mesmas limitações que eu tenho aqui. Se eu não tiver, né? Se eu não tiver essa disponibilidade aqui, né? Então aí nós vamos nos limitar ao que nós tenhamos de disponibilidade, aquilo que seja possível utilizar. Claro, observem, ele vai se distribuir a partir do bordo da carga. Então eu tenho todo o comprimento do trecho de carga original, mais o que abriu para cá, mais o que abriu para cá. Vejam, esta taxa de carga que eu tenho aqui será menor aqui. Claro que será menor, porque este comprimento onde se distribui é um comprimento muito maior. Eu tenho uma carga lá em cima e ela desce abrindo, ela vai mobilizar lá embaixo de maneira diferente. Professor, eu posso admitir que essa distribuição é uniforme? Sim, porque essas tensões vão fluindo e isso vai se regularizando por deformações. Então, assim, a carga que eu terei neste trecho aqui embaixo, ela corresponde à total da carga que eu tinha lá em cima. Quanto era o total da carga lá em cima? Era a carga por metro vezes o comprimento. Então, era Q vezes LC. Isso me dá o total da carga, como se fosse uma carga concentrada, exatamente como a viga. Né? Ou seja, eu tenho uma carga QLC, e aí o que vai acontecer? Eu vou distribuir num comprimento L, que é aqui, ó, H. Por que é H para cá? Bom, porque se eu considerei que a altura toda é H da parede, então eu tenho H aqui, abriu 45 graus, mais o comprimento do trecho original. Gente, na imensa maioria das vezes, muitas vezes, isso aqui já é o comprimento total da parede aqui na base. Né? Porque H mais LC mais H, abriu já está distribuído em todo o comprimento da parede lá embaixo. Isto tem que ser feito caso a caso. Né? A menos que você tenha um software do tipo o Alveste da TQS, que serve para cálculo de alvenaria estrutural e que faz essas considerações, fora isso, você terá que fazer essas considerações. Mas vejam, estas cargas têm que ser, essa distribuição tem que ser analisada rigorosamente no último lance da parede. As cargas que vêm lá de cima, você pode considerar que elas se distribuem em todo o comprimento. Ah, tranquilamente. Tranquilamente. Tá claro isso? Então vamos exercitar esses conceitos fazendo uma verificação de parede. Se alguém não entendeu, é só falar, não tem problema nenhum.
Mudamos vocês de novo para o outro lado. Olha o que eu estou querendo. Verificar a segurança. Eu acabei de receber um aviso aqui, gente, com aquilo que eu antecipei para vocês. As aulas permanecem online durante toda a semana que vem, né? Com previsão de retorno no dia 10. A universidade já informou vocês através do site. Então, é um dado público, né, que eu já tinha antecipado no início da aula. Eu quero verificar a segurança da parede. É um edifíciozinho que tem 13,90 mais 50 de altura de viga, portanto 4,40 no pavimento térreo, depois 3 metros, 250 mais 50, depois 3 metros, 250 mais 50. Tem laje lá em cima, laje aqui e duas vigas, uma viga V1 e uma viga V2, né? Eu não escrevi que era V1 e V2, mas é meio óbvio, porque vem da esquerda para a direita. Eu estou dizendo que a reação das lajes, né? Essa laje aqui é 10 kilonewtons por metro. Já estou considerando que é uma laje única lá em cima, ela joga 1.000 quilos por metro. Estou considerando que a parede vai ser feita com bloco cerâmico. Bloco cerâmico, né? Cujo FBK, né, é 6 megapascal. O peso específico desse bloco, 12 kilonewtons por metro cúbico. A reação da viga, 35 kilonewtons e 25 kilonewtons concentrado. São vigas de 20 por 50. E eu estou perguntando se esta gloriosa parede é ou não é segura. Se eu olho a parede em planta aqui embaixo, ela não tem nervuras, né? É uma parede de prédio. Em geral, as paredes dos edifíciozinhos não têm nervuras. Elas são, né, uma parede. E aí o que acontece? Né? Essa parede... Ih, aconteceu alguma coisa aqui. Eu cliquei 2 vezes e minha tela se perdeu. Vamos voltar aqui. Voltaram a ver? Sim. Estão vendo o exercício? Sim. Tá bom. Tá bem baixinho, eu não discutei. Mas entendi o sim. Então, o que acontece? Eu quero verificar a parede. É óbvio que as maiores cargas estão aqui embaixo. Estas vigas estão posicionadas 1 metro, tem 20 centímetros, 2 metros e meio, 20 centímetros e 4 metros e meio, o que dá 8 metros e 40 a largura da minha parede. Então eu preciso trabalhar, eu preciso discutir com vocês quanto valem estas cargas lá embaixo. Vejam, as cargas concentradas, como acabei de mostrar, vão abrir a 45 graus. Mas entendam uma coisa, esta carga concentrada vai abrir aqui e vai abrir aqui. Aqui nem tem distância, ela vai abrir aqui e vai abrir aqui. Mas já quando chegar para cá, ela já abriu e ficou praticamente em todo o comprimento. Então, o que se costuma considerar? Todas as cargas que estão acima da laje do primeiro pavimento, né, o pavimento 2 aqui, né, elas serão distribuídas em todo o comprimento. A reação dessa laje, a reação dessa laje e a reação dessa laje já estão no comprimento. Estas vigas, esta viga, esta viga, esta viga e esta viga irão se distribuir em todo o comprimento, porque elas vêm abrindo e quando elas chegarem lá embaixo, elas já vão estar mobilizando todo o comprimento. Né? E eu quero calcular o lugar de maior carga, e o maior carga é na base da parede. Então eu sei que essa carga aqui, ela vem abrindo, quando ela chegar aqui embaixo, ela já mobilizou
todo o comprimento da parede. Então, eu vou tratar de determinar as minhas cargas atuantes. Eu faço isso por aqui. Eu quero determinar as cargas no topo da alvenaria, abaixo do segundo pavimento. Ou seja, eu quero saber quanto valem as cargas aqui. O piso da parede eu vou botar direto lá embaixo, mas essas cargas adicionais, quanto elas valem nesta posição? Então, eu venho para cá. Lajes. Quantas lajes eu tenho? 3. 1, 2, 3 lajes. Então, a minha carga de lajes, as reações das lajes do meu edifíciozinho, valem 3 vezes 10, 30 quilonewtons por metro. Isto é a contribuição das lajes. São as lajes apoiadas sobre a minha alvenaria. Agora, estas vigas que estão mais altas, que portanto vão chegar distribuídas lá embaixo, eu vou somar, é 35 dessa mais 25 dessa. 35 dessa mais 25 dessa. Eu somo essas vigas e vou dividir pela largura total da parede, que é 8,4 metros. Então, eu terei uma carga, isto aqui dá 35 mais 25, 120, divide por 8,4, eu terei uma carga de 14,3. Se eu somo com as lajes, eu terei 44,3, né, que está aplicado sobre o meu último pavimento, já considerando a reação dessa laje. Essa eu já botei. O que está faltando? Está faltando o peso dessas duas paredes, mas como a parede eu já vou botar tudo lá embaixo direto. Mas está faltando o peso dessas duas paredes. Não vamos perder isso de vista. Então, eu tenho 4.430 quilos aplicado no topo desta parede do pavimento térreo. Agora, eu terei... Minha caneta azul, ela parece muito fraco, né? Não sei por que isso aí. Deve ser alguma coisa. O azul sempre aparece fraco. Vamos dar um zoom aqui para melhorar a visão de vocês. Olha o que acontece. Esta carga de 35 quilonewtons, a cota abaixo da viga é 13,90, está aqui no cantinho da tela, ó, 3,90 abaixo da viga. Então, o que eu sei? Né? Eu sei que esta reação, ela pode, eu não disse que vai, eu disse que pode, se distribuir 13,90 para o lado de cá, 13,90 para o lado de cá, mais os 20 da viga. Portanto, essa carga vai descer se abrindo a 45 graus, né, para cá. Mas vejam, esta medida aqui é de apenas 1 metro. Essa medida aqui é de apenas 1 metro. Eu não tenho 13,90, que é o pé direito, para abrir para lá. Para cá eu tenho, porque 2,5, mais 20, mais 4,5, para cá tá tranquilo. Mas para lá eu não tenho. Então eu vou distribuir no que eu tenho. O ideal eu poderia distribuir em 13,90. Poderia. Mas eu não tenho. Então eu distribuo no que eu tenho. Conclusão. O trecho aonde a minha reação vai distribuir é tudo que eu tenho para cá, que é 1 metro, mais os 20 da viga, mais daqui para cá, 3,90. Então, o meu comprimento L1 será 100 mais 20 mais 13,90, 510 centímetros,
5,1 metros. E esta carga de 35 vai chegar aqui neste trecho que está sombreado em azul, né, como 35 dividido por 5,10, 6,86 quilonewtons. Esse desenho estava mais bonito aqui na minha folha de papel, né? Mas, infelizmente, quando vai escanear, é muito bit para escovar, é muito bit para escovar. Então, aqui eu distribuí em 510. É este cone que está em azul. Vou para outra viga. Para outra viga. De novo, a altura aqui embaixo é 3,90. Para cá eu tenho 13,90, vamos conferir. Sim, eu tenho, porque a viga está aqui e tem 4,50. Então eu consigo distribuir 13,90 para cá, ainda vai sobrar 60 centímetros de parede aqui no canto. Ok. Tem os 20. E para o outro lado eu tenho 13,90. É isso que eu tenho que olhar. Para o lado esquerdo da tela, eu tenho 13,90? Essa é a próxima pergunta. Eu tenho 2,50 mais 20 mais 100. Isso dá 3,70. 3,70. Então, este diagrama aqui, ó, ele é um diagrama que ele não chega a tocar, ele toca um pouquinho antes aqui, porque ele não tem os 13,90 para cá, ele tem 13,70. Portanto, o meu comprimento L2, aonde esta carga de 25 vai se distribuir, ele vale daqui para cá 3,70 metros, mais os 20, mais os 13,90 para cá. É óbvio que o meu desenho não está em escala e tal, é um desenho que tu faz rapidão ali, como faria no quadro, né? Este comprimento dá 7,80 metros. Então, esta carga de 25 vai se distribuir em 7,80. Mas, Filipão, a parede tem 8 e quanto? 8,40, não era isso? Era 8 e... Vamos voltar aqui. 8,40, né? Mas vejam, essa carga não chega a vir aqui no canto. Se tivesse mais um pavimento para baixo, aí tudo bem, mas aqui não, né? Ela precisaria de mais altura para seguir. Além disso, não esqueçam que descendo linearmente eu tenho as cargas que vêm de cima, mais todo o peso de parede, que nós não avaliamos aqui, podíamos tê-lo feito, mas deixamos para avaliar aqui embaixo. A carga da parede, a carga que vem de cima, são cargas uniformes, elas descem em todo o comprimento. Então, o que vai acontecer? Aonde estará o meu trecho crítico? A carga da parede está em todo o comprimento. O 44,3 está em todo o comprimento. Agora, aonde que estarão os blocos mais carregados? Aonde que vai estar a posição mais sofrida, mais solicitada da minha alvenaria? Bom, isso vai acontecer aonde eu tenho superposição dos efeitos de uma viga e de outra viga. Ou seja, estes blocos, neste trecho que eu marquei em rosa, né, neste trecho aqui, é onde eu tenho contribuições da viga 1 e contribuições da viga 2. Então, estes blocos colocados neste setor são blocos mais solicitados, mais carregados, mais afetados. Neste lugar vai estar, ou vão estar, se a gente fizer no plural, as piores cargas da minha parede. Aonde que está o trecho menos carregado? Aqui, ó, nesse cantinho.
Nesse cantinho aqui, só tem o 44,3 e o peso da parede, porque a viga não chega a afetar esse cantinho. Neste trecho aqui, que está em verde, eu tenho o 44,3, eu tenho o peso da parede e a reação da viga 2. A viga 1 não sobrecarrega estes blocos. Então, o trecho menos solicitado é este. O trecho intermediariamente solicitado é este e o trecho mais carregado é este, para o nosso exemplo. Cada caso terá que ser analisado, desenhado, pensado. Não adianta, gente. Um engenheiro pensa desenhando. Tem que desenhar, fazer o croquis, enxergar, usa a cor para não se atrapalhar, né? Que vocês vão entender exatamente como funciona. Felipe, que me interessa o trecho menos solicitado? Neste momento, não interessa. Agora, quando nós tenhamos vento, lembram que o vento vai provocar um momento na base, a gente já calculou esses momentos, né? Vai provocar um momento na base, e esse momento na base, no bordo, provoca tração. E esta tração ela tem que ser compensada por a compressão. Então, aí, o lugar crítico vai estar aonde eu tenha, né, tração e menor compressão, porque menos compressão para diminuir da minha tração. Qual é a consequência? Bom, onde eu tenho tração, eu terei que colocar armaduras, eu terei que fazer reforço com barras de aço, nós vamos ver isso, né? Como calcular esses reforços para poder segurar. Lembrando que argamassa, que bloco, não suportam tensões de tração. Então, aonde aparecer tração, aonde eu posso ter mais compressão e menos compressão, né? Agora, se eu tiver tração, não tem jeito, tração tem que ser um assunto para aço. Não tem outra solução. Da mesma maneira, e eu estou só dando spoiler por enquanto, né? O que acontece, Felipe, se agora tu calcula a parede e tu descobre que este trecho que está em vermelho, que é o mais comprimido, e o bloco não aguenta? O que eu faço se eu calcular e o bloco não suportar? Eu chegar à conclusão que a parede não aguenta. Bom, uma primeira possibilidade é pegar um bloco mais resistente. Eu posso dizer, não, então é o seguinte, ó, em vez de pegar um bloco, como eu indiquei no exercício de 6 megapascal, pega um bloco de 8, um bloco de 10. É uma possibilidade. Lembrando que esses blocos, quanto mais resistente, mais caro custam. E menos fornecedores do mercado estarão disponíveis. Né? Blocos mais resistentes exigem mais controle de qualidade e eu terei, né, menos fornecedores disponíveis. Mas ok, vamos embora. A outra possibilidade que eu tenho é usar o grout de novo. O mesmo grout que eu mencionei que poderia ser solução aqui, onde pode acontecer o esmagamento, né? Eu posso reforçar um conjunto de blocos, fiadas, né? Diferentes níveis, até que a carga seja suficiente para o bloco resistir sem socorro. Então, às vezes, tem que grautear meia parede, às vezes uma parede inteira. Você preenche o bloco com grout para criar um bloco que, preenchido com grout, aumenta a resistência. Quanto aumenta é também um assunto que nós vamos ver na sequência. Só no spoiler. Vamos fechar a carga. Qual é a alvenaria que eu tenho no... Qual é a carga de alvenaria que eu tenho no térreo? Bom, vamos ver quantos metros de altura eu tenho de alvenaria. Corremos de volta para cá. Eu tenho 4,40, né? 13,90 mais 50, 4,40. Tem alvenaria daqui até aqui. Eu estou desprezando a espessura da laje, né? Considerando que a espessura da laje é muito fininha. Eu tenho 3 metros aqui e 3 metros aqui. Então eu venho para cá. Vamos voltar para o nosso cálculo. Meu mouse sumiu de novo aqui. E o que eu tenho? 3 mais 3 mais 4,40.
vezes 0,19, porque eu disse para vocês que a espessura da parede era 0,19, vezes o peso específico da parede, 12 kN por metro cúbico. Isso significa que o peso da parede lá na base do térreo, lá em cima da viga de baldrame, é 23,7 kN por metro, 2.300 quilos de parede por metro. Isto é o peso dos blocos, é o peso da alvenaria. Então, nessa zona em vermelho, o que eu tenho? Eu tenho o 44,3 lá de cima, mais o peso da parede, 23,7, mais a contribuição do trecho em azul, da V1, 6,86, mais a contribuição do trecho em verde, né, que tinha dado aqui 3,2. Então, eu somo tudo isso e chego à conclusão que em todo este trecho vermelho, que é o trecho mais carregado na base da parede, eu tenho 78 kN por metro. 7.800 quilos por metro na base da parede. A parede apoiando 3 níveis de laje, 3 níveis de viga, porque agora estão todas as vigas computadas, né? E todo o peso próprio da alvenaria. 78 kN por metro. Cada metro de parede tem 7.800 quilos. Não é pouco. Não, não é pouco. Se eu quero a carga ND, eu vou majorar essa carga por fator de 1,4 e vou chegar em 109,2. Perfeito? Alguém ficou com alguma dúvida na determinação da carga atuante? Porque o meu próximo passo agora é calcular a carga resistente. Professor, eu só queria ter uma dúvida só. Falando mais de uma questão arquitetônica, assim, digamos que fique muito pesada a parede e não dê para pegar um bloco um pouco maior, digamos assim, que aguente mais carga. Tá, Qual que seria uma solução para... Porque, tipo, não tem espaço para aumentar a grossura da parede, digamos assim. tá. Qual que seria a solução? E eu acabei não pegando ali alvenaria do térreo. O que que é o 3 mais 3 mais 4,4? Que não deu para ver ali Observa. embaixo. Tá, vamos começar respondendo por essa. As Tá, alturas de parede, né? Tu te dá conta que eu não tinha colocado antes o peso da parede nos andares de cima. Então aqui, ó, 13,90 mais 50, 4,40. 2,50 mais 50, 3 metros. 2,50 mais 50, 3 metros. Então, o peso da parede lá embaixo, né, quanto pesa a parede lá embaixo? É a altura total da parede, 4,40 mais 3, vezes a espessura da parede, que é 19, né, 0,19, e vezes o peso específico da parede, que era 12 kN por metro cúbico. Né? Então, eu cheguei nesse 23,7, ok? beleza. É que pensei que era um 90 ali, por isso que não tava batendo muito. Ah, aqui tá. É que aí no escanear não ficou tão bonitinho, né? Não, mas tranquilo. É 50. Porque as vigas, todas elas, esse é um dado que está aqui, ó, né? As vigas, todas elas têm 20 por 50, tá? Beleza. A tua outra pergunta, bom, é uma pergunta conceitual, ou seja, o que que eu faço? Né? Eu não posso engrossar mais a parede, nem tem muito como, né? Porque, na verdade, o bloco é fornecido em 14 e 19, tipicamente, um bloco estrutural, né? 14 e 19, tu tens duas soluções. Tu usa um bloco melhor, um bloco que resiste mais, né? Tem que comprar um bloco melhor, um bloco com maior resistência, né? É uma solução. E a outra solução é tu usar o grout, porque quando tu botar o grout, a gente vai ver isso numa outra aula, a resistência da parede cresce muito. Porque, na verdade, tu está concretando aqueles espaços, aqueles buracos que o bloco tem. Né? Isso aumenta muito a parede. Então,
Quando eu estou falando de alvenaria estrutural, a solução que eu tenho é, por um lado, ou eu uso um bloco mais resistente. O que é possível fazer? Olha, no pavimento térreo da obra, no primeiro lance de parede, eu uso um bloco melhor, mais caro, mas que resiste mais. E na medida que eu vou subindo, eu posso usar blocos menos resistentes. Porque a carga, obviamente, né? É fácil de entender, a carga vai aumentando, porque vai se acumulando lá para baixo. Então, às vezes, numa obra alta, 6 pavimentos, assim, o que se faz? Você usa um bloco mais forte, um bloco mais resistente no primeiro nível, e depois se trabalha com um bloco menos resistente. É óbvio que quando eu uso blocos de resistência diferente, eu exijo do engenheiro da obra uma enorme atenção. Né? Porque qual é o perigo? Bom, o perigo é que o cara que está lá na obra, né? O pedreiro que está executando a parede, para ele, bloco é bloco. Bloco é bloco. Né? Então, o engenheiro tem que classificar, separar com clareza as pilhas de blocos, identificar com clareza e, por óbvio, supervisionar para ter certeza que o bloco, por exemplo, do pavimento, do primeiro lance de parede, está sendo feito com bloco mais resistente. Ok? Beleza, senhor. É que normalmente eu usava a técnica do grout, né? Não cheguei a pensar nessa questão de usar um bloco mais forte no térreo e diminuindo, que normalmente tu fecha uma carga fechada quando tu pega tudo no mesmo Claro. bloco, né? Não, e a vantagem, né, tu comprar. Mas o grout é a solução, nós vamos mostrar a solução com grout. Só que às vezes tu tem uma carga tão alta, né, que, bom, daqui a pouco tu ficar fazendo grout E tantos não é pavimentos, suficiente. né, aí pode ficar muito caro, né, um problema de execução. Aí a decisão já deixou de ser técnica para ser muito mais econômica, né? Sim. E pesa mais também se eu for usar grout nos andares de cima, né? Sim, tu aumenta a carga, né? Pesa mais que um bloco, se eu fosse comprar um bloco mais resistente. Claro. Vamos chegar lá depois, numa Beleza, outra então. aula. Vamos em frente. Já temos o atuante de cálculo, 109.2. Então agora nós precisamos ter o resistente. Vamos tirar um pouquinho dessa. Está com muito zoom esse troço. Quanto vale o meu esforço resistente? A essa altura a gente já está ficando craque. Qual é o meu ponto de partida? O FBK. Então eu preciso dar uma olhada na tela, né, na minha tabela do anexo F da norma brasileira. Aquela tabelinha que eu distribuí para vocês. Aquela tabela, ela é absolutamente chave. Vamos espiar aqui, ó. Isso que vocês estão vendo na tela é a norma, né? A NBR 16868 na parte 1, que é a parte de projeto, né? Ela tem muitas regras, muitas orientações, né? O nosso curso é um curso básico de alvenaria estrutural, não teria como ser diferente. A norma mostra algumas informações adicionais que, para quem vai se dedicar a pura alvenaria estrutural, né? Aí não é uma cadeira de 2 créditos que resolve a bronca, né? Vamos vir aqui, mas acho legal saber da existência da norma. Esses critérios que nós estamos usando, eles vêm da norma brasileira. Essa é a gloriosa tabela que eu dei para vocês. A primeira parte são os blocos vazados de concreto, que são mais comuns no mercado. Vejam, é preciso ver que a norma fala em resistência para bloco de concreto de 3 a 24. Em geral, a gente só considera no mínimo 4,5 de FBK para considerar o bloco estrutural. Né? A norma determina, abaixo aqui é só bloco de vedação. Mas vejam que a norma tem blocos. Agora, isso não significa que o fato de estar na norma que esse bloco existe no mercado. Um bloco de 24 MPa, 24 é resistência de concreto armado,
né? Então, cuidado. O fato de existir aqui não quer dizer que esse bloco está disponível no mercado. Se eu venho para o bloco de cerâmica, né, eu estou indicando aqui, ó, esse bloco furadinho para a gente testar, né? Estou indicando ele um bloco com 6. Eu peguei um bloco de baixa resistência, porque a nossa parede é uma parede baixa e tal. Eu estou querendo testar com esse bloco. Agora, claro, numa obra estrutural, numa obra mais importante, eu possivelmente usaria este bloco aqui, em que a parede é maciça, né? Não está proibido usar um dos dois, mas eu preciso escolher o bloco para trabalhar. Eu escolhi para este exercício o bloco cerâmico de FBK 6MPa. Observem que a relação entre a resistência de prisma e a relação da resistência de compressão do bloco, o FBK, tá aqui, né? FPK sobre FBK, nesse caso é 0,5. A gente vinha usando 0,75, 0,7 para esses blocos de concreto. Neste caso aqui, a minha relação é 0,5. Cuidado com isso. É por isso que tem que olhar a norma para poder, né, olhar a tabela da norma que eu dei para vocês, para que vocês consigam determinar isso com clareza. Voltamos aqui. Aqui. Então, o meu FBK é 6MPa. Vejam, isso vai se consolidando. A gente já fez vários exercícios, então isso vai entrando na circulação. O FPK, a resistência característica de prisma, é 0,5 vezes 6. Este 0,5, acabei de mostrar, está lá na tabela da norma. Então, o meu prisma, que nada mais é do que a junção, a combinação do bloco mais a argamassa, me dá uma resistência de 3 MPa. Cai muito, porque o bloco é furadinho, a argamassa penetra na parede e eu acabo tendo uma perda. A resistência da parede é 0,7 vezes 3. Eu aqui não indiquei, e se eu não indico, eu estou admitindo que tem junta na longitudinal e junta na vertical, né? Se eu tivesse dito que essa parede só tinha junta, né, só tinha juntas na longitudinal, eu ainda teria que multiplicar esse FK por 0,8. Lembra que quando eu tenho juntas só na longitudinal, é 0,8 do 0,7 do FPK. Aqui eu não tenho, então estou admitindo junta na horizontal e na vertical. Isso me dá 2,1 MPa, 0,7 vezes 3, 3 vezes 7, 21. A resistência de cálculo da minha parede, né? Eu tenho que agregar fator de segurança para a parede. Bom, o FD é 2,1 sobre 2, isso dá 1,05 megapascal. Esta é a resistência da parede com fator de segurança, 1,05 megapascal, e isso me dá 0,105 quilonewtons por centímetro quadrado, é só dividir por 10. Em números grosseiros, 10 quilos por centímetro quadrado é o que a parede, com esse bloco, já com coeficiente de segurança, suporta. Não vamos esquecer que nós temos que trabalhar com a questão da flambagem. Eu tenho que determinar o fator R, que é o fator redutor por conta da flambagem. Este fator R, ele depende do lambda da parede. O lambda, bom, qual é o pior trecho da parede? O trecho mais carregado e o trecho mais alto da parede é o pavimento térreo. Então, eu venho aqui, a altura da minha parede é 13,90 mais 50, 4,40 metros. Os outros pavimentos são mais baixinhos. Isso é comum, né, gente? O pavimento térreo, usualmente, até porque tem tubulações de esgoto, etc., e porque a entrada da obra costuma ter um pé direito mais alto. Então, eu tenho 4,40 e a minha parede tem uma espessura de 19. Notem, o TE, a espessura efetiva da parede aqui,
é a própria espessura. Porque como eu não tenho a figura das nervuras, como a minha parede não tem os enrijecedores, então a espessura dela é a espessura real, 19 centímetros. E eu vou chegar a um lambda, que observem, é 440 por 19, 23,15. No limite de esbeltez. No limite de esbeltez. Isso é um indicativo para vocês muito importante. Uma parede de blocos de 19, a altura máxima dela está nessa ordem de 4,40, 4,5, roubando um pouquinho, né? Para que eu não estoure a indicação de lambda da norma, a máxima esbeltez permitida pela norma, que é de 24. Então eu tenho 4,40 por 19, 23,15, menor do que 24, ok. Então eu posso agora determinar o meu fator redutor por conta do risco de flambagem. A expressão da norma diz que é 1 menos lambda sobre 40 elevado ao cubo. Então 1 menos 23,15, que é o meu lambda, sobre 40 elevado ao cubo. Isto aqui dá um fator de 0,8. Qual é o significado físico desse 0,8? O que esse 0,8 quer dizer para vocês? Esse 0,8 quer dizer que eu posso trabalhar com 80% do que a parede aguenta. Eu perco 20% pela possibilidade de flambagem da parede. Então, a minha carga resistente por metro de parede, tem que considerar a área que a parede tem em 1 metro. A área que a parede tem em 1 metro é 100 vezes 19. A área da parede por metro é 100 centímetros, né? 1 metro pela espessura 19. Essa é a área de parede. A tensão que eu posso admitir na parede é o que eu calculei, já com fator de segurança, por isso que é NRD, porque eu estou usando uma tensão FD, né? Então eu terei 0,105 e o fator redutor 0,8. Isso me leva a um resultado de 159,6 quilonewtons por metro. Ulalá! Então eu não preciso de grout, eu não preciso de um bloco mais resistente, eu estou numa condição confortável, a carga aplicada era 109,2, que eu determinei aqui, 109,2, né? E que é inferior a 159,6, né? Então eu estou numa condição confortável, eu posso garantir para vocês que essa parede é segura. Tá claro, gente? O que nós acabamos de fazer foi fazer um dimensionamento de parede com distribuição de cargas concentradas. Gradualmente nós vamos avançando. Muito bem. Lembrando então o comunicado oficial da universidade, na próxima semana as nossas aulas seguem online e, portanto, nós teremos mais uma aula pelo Zoom ainda na semana que vem, torcendo que já no dia 10 se possa voltar. Lembro também aquele convite para voluntariado para quem queira ajudar a produzir rodos para limpeza lá no IDEA, né? Basta se inscrever, mandar uma mensagem lá, né, para o link do IDEA que está no e-mail que vocês receberam. Feito, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Grande abraço. Professor, poderia falar com o senhor rapidinho depois que todo mundo sair? Ok? Não tem problema. Ô, professor, só perguntar uma coisa rápida. Para metálicas é feriado essa semana. Segue a mesma questão de tópicos, né? A semana que vem, na próxima semana vai ter Aula. aula e a prova é quando voltar às aulas presenciais. Sim, exatamente. Tá, beleza. Obrigado.
noite, professor. Obrigada. Valeu, Professor, Manu. E, ah, Mich- sou eu, Pedro. Tá, Professor, eu estava conversando com o Abraão sobre o TCC, tá? tá. E ele acabou não conseguindo me falar alguma coisa sobre a questão, tipo, das novas datas, que ele não sabia dizer como é que ia ser, mas que a princípio tudo só ia empurrar 3 semanas. 2 semanas, né? Semanas. Agora Não, vão ser 3, não vão ser? não. Não, 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 não. O que está sendo empurrado são as 2 semanas em que nós não tivemos aula. Tá, Né? Tu te dá conta que assim, ó, nós tínhamos aula presencial, aí nós tivemos 2 semanas sem aula, né? E depois sim, e nós já estamos indo agora na semana que vem para a terceira semana com aula online. Aula online conta, o trabalho tem que estar andando, tu tem que poder assessorar com o teu professor à distância, tu manda e-mail, tu fala com ele, marca Zoom com ele, não tem nenhum problema. O que está sendo postergado são as 2 semanas do início da enchente em que não teve aula. Nestas 2 semanas, ok. O Jairo ainda não publicou um cronograma novo, porque estava essa indefinição e tem que ver, né, como é que vai fazer bancas e tudo mais. A ideia é que se voltem às aulas presenciais. Mas, na verdade, o que está acontecendo é isso. Nós estamos avançando 2 semanas em relação ao cronograma original. tá, tá, beleza. Só para entender bem, né? Para não ter problema. Não, não, é isso. 2 semanas em relação ao cronograma original. Estas 2 últimas semanas de Zoom estão valendo. Não tem problema. Beleza? Tá, então Feito? tá. Feito. Valeu. Era Professor, isso? já recuperaram a rua aí que desmoronou? Sim, está recuperado. Tá, show de bola, então. Está recuperado. A Pontifícia se mobilizou. Sim, show. Tá, Feito? beleza, então. Grande Valeu, abraço senhor. para ti. Abraço, boa noite. Boa noite.